Aí, legal. Vamos lá, então. Bom, então, vou te falar, hoje a gente vai fazer um exercício para treinar um pouquinho o que o professor passou de estrutura fina do átomo de hidrogênio nessa semana. E o exercício de hoje é simplesmente a aplicação do que a gente viu, da teoria que a gente viu, no átomo de hidrogênio, tá? O professor vai fazer uma outra aplicação segunda-feira, ele conversou comigo, ele vai fazer para o n igual a 2. Hoje a gente vai fazer pro n igual a 1, tá? O caso mais simplão aí, ele pediu para fazer do n igual a 1 para dar uma introduzida no que ele vai falar segunda-feira. Que aí a aula de segunda-feira pode ser que dê uma clareada para vocês, fique mais claro o que ele vai falar se a gente fazer o n igual a 1 hoje, tá? Então vamos lá. Para começar, eu quero relembrar quais são esses termos aí de estrutura fina, né? Então, a gente primeiro, o que são esses termos de estrutura fina? São perturbações no Hamiltoniano, tá? Devido a a interação do elétron com o próton, alta velocidade do elétron, tem várias questões aí que envolvem essas perturbações. E a gente vai trabalhar nela como se fosse teoria de perturbação que a gente viu para a prova 2. Então, essa parte de estrutura fina e hiperfina do átomo de hidrogênio nada mais é do que teoria de perturbação, tá? Só que agora eu acredito que seja mais uma aplicação mais focada, assim, desse negócio de teoria de perturbação, tá bom? Então, o primeiro termo que eu vou estar mostrando aqui, comentando um pouquinho, é sobre o acoplamento, a correção do acoplamento spin-órbita. Então, eu vou escrever aqui ela como sendo a perturbação SO, aqui, porque o nome dela, né, é perturbação de acoplamento, vou colocar acoplamento spin órbita. Aí esse SO é de spin órbita. Legal. Aí, qual que é esse termo, né? O que é esse termo? Ele é 1 sobre 2 m ao quadrado c ao quadrado vezes 1 sobre r vezes a derivada de v do potencial de r em r, tá? Vezes o produto interno entre o momento angular orbital e o momento angular de spin. Então, esse é o termo de acoplamento spin-órbita. Normalmente, esse é o termo que mais dá trabalho. No exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver que ele vai acabar dando zero, tá? Mas no exercício que o professor vai fazer de segunda-feira, ele não vai dar zero, porque o L vai ser diferente de zero. Então, já já a gente vai ver isso. Legal. Esse termo, ele é proporcional, né, aqui ao momento angular orbital e também o momento angular de spin, tá? E ele é um termo devido ao campo magnético associado ao movimento orbital do elétron e o campo magnético que ele vai estar preso, né, devido à interação dele com o próton, beleza? Legal, a gente tem a correção também de massa, então a gente vai chamar ela de WMV, tá? Wzão MV. Aí, legal, agora ficou bem melhor, né? A gente vai chamar ela de Wzão MV, e ela vai ser igual a menos P a quarta, tá? Então, o momento a quarta, dividido por 8, massa ao cubo, C quadrado. Beleza? E esse termo, ele é uma segunda, uma expansão em segunda ordem da série de Taylor,
para correção na partícula relativística, né? Como o professor passou na aula, tudo isso sai lá do Hamiltoniano relativístico, que o Dirac desenvolveu e tal. Beleza. E a gente também tem, para a estrutura fina, o termo de correção, que é o termo de Darwin, tá? Que vai ser o quê? Vai ser H cortado quadrado sobre 8m ao quadrado C ao quadrado. Aí aqui o Laplaciano do V de R, do potencial. Beleza. Então, esse aqui é o termo da correção de Darwin, beleza? E ele é devido a uma flutuação da posição do elétron dentro de uma escala do comprimento de Compton. Então, ele vem dessa incerteza aí, gerada por esse efeito que a energia potencial tem no elétron quando ele está nessa faixa de energia do comprimento de Compton. Beleza. Aí, então, agora, o que a gente vai fazer é tentar desvendar o quanto a energia do nosso átomo de hidrogênio vai ser afetada devido a essas correções relativísticas no modelo do átomo de hidrogênio, tá bom? Então, a gente tinha energia, tipo, sei lá, do átomo de hidrogênio. A gente sabe, né, que eu vou fazer uma revisãozinha aqui do átomo de hidrogênio. Fazer uma revisãozinha com vocês. O átomo de hidrogênio, ele vai ter energia, todas as energias do átomo de hidrogênio vão ser N, né, que vão ser o quê? Vão ser menos a carga do elétron, né, E ao quadrado, dividido por 2 A0. A0 é o raio de Bohr, N ao quadrado. Beleza? N são os níveis de energia, tá? Legal. Então, a gente sabe quem que é as energias do átomo de hidrogênio. Isso aqui está na ordem lá de menos 13,6 eletronvolts, se eu não me engano. Beleza? Legal. Aí, o que a gente vai ver aqui também? Que o raio de Bohr, ele pode ser descrito de que forma? Vou colocar aqui. O raio de Bohr, ele pode ser escrito como H cortado ao quadrado sobre a massa μ sobre a carga do elétron ao quadrado. Essa aqui é a formulazinha do raio de Bohr, beleza? Sendo que esse μ aqui, ele é a massa do próton mais a massa do elétron. Beleza? Legal. No CETIL, ele tem uma seçãozinha que está só descrevendo o átomo de hidrogênio, tá? Então, essas informações que estou passando aqui estão naquela seção que é do átomo de hidrogênio. Se não me engano, é do capítulo 6. Deixa eu ver aqui, eu estou com ele aberto, para a gente dar uma olhadinha. Isso, do capítulo 6, tá? Então, no capítulo 6, ele tem uma seção só do átomo de hidrogênio aqui. Ele descreve todo o átomo de hidrogênio, faz as continhas. Chega aqui, ó, na energia, ele faz as contas da energia para a gente. Degenerescência. Ele faz tudo do átomo de hidrogênio, tá? Então, essa seçãozinha aqui é bem legal para dar uma revisada no átomo de hidrogênio. Beleza. Legal. Aí, o átomo de hidrogênio, a gente vai poder descrever a função de onda numa parte radial, e numa parte angular, né? Então, a gente vai ter o Rzão, a função Rzão, vezes a função dos harmônicos esféricos, beleza?
como a gente... Bom, a gente sabe, né, então, que o psi, né, o psi n, l, m de r vetor aqui, vai poder ser dividida em r de n, l, rzinho, vezes o harmônico esférico correspondente, né? Então, L, M, ou M, L. Então, aqui, dependente de θ e φ. Beleza? Legal. Aí, essa função R de N, L de R, ela vai ser o quê? A gente tem uma fórmula geralzona para ela, tá? Que é resolvendo toda a nossa equação de Schrödinger, a gente vai chegar nessa fórmula, e tá lá descritinho no capítulo do Zethile, tá? É uma leitura interessante para ver certinho da onde está saindo todos esses números, né? E no final a gente vê também que tem os polinômios de Laguerre, se eu não estou enganado, que vão dar mais uma característica aí para essas funções R, de acordo com N e com L, tá? E eu vou escrever essa formulazinha aqui para vocês, só para a gente dar uma olhada nela. Então, vai ser menos 2 sobre N raio de Bohr elevado a 3 meios, raiz, aqui, então aqui vai ter N menos L menos 1 fatorial, dividido por 2N, N mais L ao cubo, tudo isso dentro da raiz. Vezes aqui ainda, vou continuar aqui embaixo, vezes 2R sobre N raio de Bohr L e a menos R N raio de Bohr. E aqui os polinômios. Vai ser N mais L, 2L mais 1. E no coeficiente do polinômio, né, aqui normalmente é um x, mas esse x na verdade vai ser 2R N raiz de Bohr. Beleza? Então, é toda essa expressão grandona aqui, essa função rão aí do átomo de hidrogênio. E aí, o que a gente vai estar trabalhando hoje é na R10 de R, tá? Então, quando a gente tem o N igual a 1, o L só pode ser 0. Não tem outro valor para o L possível, né? Então, quando o N igual a 1, o único valor possível de L é 0. Então, a gente só vai ter o R10. Beleza? E isso aqui vai fazer com que esse termo aqui vire 1. Esse termo aqui, a gente vai ver que ele também dá 1, tá? A gente vai ver que esse termo aqui dá 1 também, porque esse L está elevado a 0 aqui. Esse polinômio aqui, quando a gente tem... aqui a gente vai ficar com 1 e 1, né? Então vai ser o L 1, 1. A gente vai ver que esse carinha, se eu não me engano, também é 1, tá? Então vai reduzir bastante essa nossa expressão. No Zethile tem todo uma tabelinha de quem é esses polinômios, né? Deixa eu passar lá para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem já descrito quem são esses polinômios R, tá? Então, ele tem essa tabelinha aqui, 6.6, na página 359, ele dá esses polinômios para a gente não precisa ficar calculando, né? Ainda bem. E também tem uma parte aqui, ó, ele dá os polinômios de Laguerre para a gente também, tá? Então, aqui, o polinômio de Laguerre 1, 1 é igual a menos 1. O 1, 2 vai ser menos 4 mais 2R. E assim vai.
beleza? Ele também dá esses polinômios para a gente, caso a gente precise deles, né, para calcular todas essas sequências aí, tá bom? Legal. Então, o R10, como tá lá na tabelinha, ele é quem? Ele é 2, o raio de Bohr, elevado a menos 3 meios, e a menos R sobre A0. Beleza? Legal. Então, agora a gente já fez uma revisão zona aqui do átomo de hidrogênio e viu quem é o carinha que a gente vai estar trabalhando principalmente hoje, né? Que vai ser esse Rzão aqui, 10, tá bom? Então, vai ser esse carinha aqui que a gente vai estar trabalhando com ele. Legal. Então, agora, o que a gente vai querer saber é a perturbação que a gente vai estar tendo com esses termos de estrutura fina, tá bom? Qual vai ser a alteração na energia devido a esses termos de estrutura fina. E como que a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai fazer isso essencialmente? Para a gente começar, vamos começar vendo esse termo aqui, né? Esse termo aqui, que é o acoplamento spin-órbita, né? Como eu falei para vocês, a gente ia ignorar esse carinha. Por quê? Porque o L aqui, ele vai ser 0, né? Por quê? Porque quando a gente está analisando simplesmente o N igual a 1. E para o N igual a 1, o L é 0. Então, esse carinha aqui, ele vai ser 0, a perturbação devido a esse termo aqui, tá? Então, a gente vai começar desse cara aqui, beleza? A gente vai começar dele. A gente vai ver qual que é a perturbação que esse termo da correção de massa vai acarretar para a gente. Beleza? Legal. Então, o primeiro passo, né, para a gente calcular a perturbação em algum estado que a gente queira, é fazer aquele sanduíche, né, como a gente viu em teoria de perturbação. Beleza? Então, o que a gente vai fazer é simplesmente esse sanduichão aqui, que vai ser o sanduichão, vamos colocar aqui, psi 100, tá? Com o WMV, psi 100. Beleza? Então, para a gente calcular a perturbação, o que a gente vai estar fazendo é isso aí, tá? Então, quem que é o MWV, né? A gente viu aqui que ele é o operador Pzão, né? O operador Pzão a quarta, dividido por 8m ao cubo c ao quadrado. Beleza. Aqui, a gente vai ver que esse menos e esse 1 sobre 8m cubo c quadrado são só constantes, né? O único operador que a gente tem aqui é o P a quarta. Então, a gente vai tentar trabalhar com ele de uma maneira diferente, né? Vou tirar as constantes lá de dentro e deixar só o termo que importa. Então, a gente vai ter que esse carinha aqui, ele vai ser igual a menos 1 sobre 8 m ao cubo c ao quadrado, tá? Aí a gente vai ter aqui o psi 100. Aqui a gente vai ter o P a quarta. E aqui psi 100. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer é ter que abrir esse P a quarta. Pô, mas como que a gente vai abrir esse P a quarta, né? O P, ele todas aquelas derivadas, né? Pô, levar isso a quarta vai ser meio triste. Mas calma, tem uma estratégia legal. Vem comigo que vai dar tudo certo. A gente vai fazer uma alteração aqui utilizando o Hamiltoniano. É uma alteração assim que eu acho uma sacada muito bacana para a gente desenvolver esse P a quarta, que vai facilitar muito e poupar muito tempo para a gente. A gente tem aqui o Hamiltoniano, Hzão, como sendo quem? P ao quadrado sobre 2m, né? Menos E ao quadrado R. Por que E ao quadrado R? Esse aqui é o potencial colombiano, tá, galera?
Então, como a gente está trabalhando com o átomo de hidrogênio, esse carinha aqui é o nosso potencial de R, beleza? É o nosso potencial de R aqui. Legal. Então, é o potencial coulombiano. Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse carinha somando, então vai ficar hamiltoniano mais E ao quadrado R igual a P ao quadrado sobre 2M. Então, aqui a gente vai ter agora, passando multiplicando, que P ao quadrado é igual a 2M H mais E ao quadrado de R. Beleza? Então, agora, elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai obter o carinha que a gente quer. A gente vai obter aqui o P à quarta. Beleza? Quem que vai ser? Vai ser 4M quadrado. Aí, o triângulo quadrado perfeito, né? Então, H quadrado mais 2HE quadrado R, tá? Mais E a quarta sobre R quadrado. Beleza? Então, esse aí vai ser o nosso novo P a quarta. A gente vai substituir esse P a quarta aqui em cima, né? Onde a gente precisa dele, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse 4M quadrado aqui, ele vai sair fora, né? E vão ficar aqui só os operadores que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Então, vai ficar mais fácil da gente fazer esse exercício, porque o hamiltoniano, a gente sabe qual que é o sanduíche do hamiltoniano, né? É a própria energia, tá? Beleza? Legal. Então, quando a gente substituir esse carinha aqui, P a quarta, aqui em cima, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ficar com menos 4M quadrado sobre 8M ao cubo C ao quadrado. Tá? Vamos colocar aqui agora, então. Eu vou colocar desse jeito aqui, galera, para facilitar um pouco a nossa escrita, tá? Então, esse carinha aqui, ao quadrado, o hamiltoniano ao quadrado. Aqui, o 2HE ao quadrado R, mais o E à quarta R ao quadrado. Beleza. Então, agora a gente tem que ver quem que são os sanduíches desses carinhas aqui, né? Beleza. Esse nosso primeiro cara aqui, o H ao quadrado, ele simplesmente vai ser quem? Deixa eu colocar aqui, né? O H quadrado, ele vai ser o E1 ao quadrado. Legal. Bom, por que isso acontece, né? A gente tem aqui, então, psi1, 0, 0, H ao quadrado, psi1, 0, 0. Beleza? O que acontece? Quando a gente aplica o H ao quadrado no psi aqui, a gente vai obter que isso aqui é a própria energia, né? A energia para n igual a 1, tá? Então, a gente vai ter a energia 1, aí a gente só, como a energia é uma constante, né? A gente já operou esse ket aqui, aí a energia é só uma constante, ela sai para fora. Aí vai ficar psi1, 0, 0, psi1, 0, 0. Beleza? E aí, como as nossas funções psi são ortonormais, esse carinha aqui dá 1. Beleza? Então, isso aqui é igual a E1. Opa, desculpa, E1 ao quadrado, né? Porque aqui é o hamiltoniano ao quadrado. Beleza? Legal. Muito bom. Então, agora, vamos aplicar nesse próximo carinha aqui. A gente vai ter que esse carinha aqui, 2E quadrado H sobre R, vai ser o quê? Vai ser 2
aqui é a carga do elétron ao quadrado, né? O E quadrado. Aí, o H, a gente já traduz ele aqui como E1. Beleza? E aí vai sobrar aqui esse termo 1 sobre R. Tá? Vai sobrar esse termo 1 sobre R. Que aí a gente precisa calcular. Aí a gente não sabe direito o que acontece aí, né? E a gente precisa calcular esse termo aí. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Para calcular esse termo, a gente vai utilizar a função que a gente descobriu, tá? A função R para o átomo de hidrogênio que a gente descobriu. Beleza? Então, para calcular esse carinha, a gente vai fazer desse jeito. Deixa eu abrir aqui esse 1 sobre R. A gente vai fazer o 1, 0, 0, 1 sobre R, 1, 0, 0. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ser igual ao quê, né? Vai ser igual... Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui na frente. Tá, vou colocar aqui embaixo. Vai ser igual a integral de 0 a infinito do módulo aqui, né? De R ao quadrado. Então, bom, tá, eu vou colocar aqui, de R ao quadrado, vou colocar R10 de R ao quadrado. Aí a gente vai ter o 1 sobre R ao quadrado dr. Beleza? E aí, a gente sabe quem que é esse carinha aqui, né? A gente viu, ele vai ser 2 a elevado a menos 3 meios e elevado a menos R sobre A0, tá? Que é o raio de Bohr. Então, esse carinha aqui a gente vai substituir pelo quadrado daquele termo. Então, vai ficar integral de 0 a infinito de 4 a menos 3, beleza? Aquele sobre 2, né? Ele foi embora com o elevado ao quadrado. E elevado a menos 2R sobre A0. Beleza? Esse 2 aqui vem do quadrado. Aí o 1 sobre R vezes R ao quadrado dá só vezes R dr aqui. Beleza? Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse carinha aqui, ele dá 1 sobre A0. Tá bom? Depois vocês podem conferir aqui, eu usei métodos alternativos para calcular esses carinhas. Eu coloquei lá no Integral Calculator, putz, eu desliguei o computador, ele deu um reboot aqui. Tá. Mas, enfim, eu coloquei no Integral Calculator e ele já manda para a gente o resultado da integral, né? Mas essa integral dá para fazer por partes, tá bom? Acho que a gente resolveu alguma integral parecida com essa aqui nas aulas de exercício. Então, a gente pode resolver essa integral aí por partes. E aí a gente vai chegar nessa resposta aqui, que é 1 sobre A0. Beleza, então a gente já viu o que acontece aí com esse nosso termo. Beleza. Agora, gente, desculpa, eu só esqueci de mencionar uma parte com vocês, que é o porquê que aqui essa parte não vai estar dependendo da parte angular, tá? Do nosso átomo de hidrogênio, tá? O Y, os harmônicos esféricos, eles não vão estar influenciando aqui nessa continha aqui pra gente, porque a gente só tem uma dependênciazinha aqui nesse R, tá? E aí essa parte dos harmônicos esféricos vai acabar dando 1, beleza? Legal. Então aqui a gente vai ter esse carinha aqui. E aí agora a gente precisa voltar e ver o que mais a gente precisa para desenvolver esse nosso termo, tá? Então a gente já viu o termo 1 sobre R, e aqui a gente vai ter um carinha que é 1 sobre R ao quadrado, tá bom? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter que o 1, 0, 0
Q1 sobre R ao quadrado, tá? É igual a 1, 0, 0, aqui. Então, vai ser integral de 4, de 0 a infinito, de 4 a menos 3, a 0 a menos 3, né? E elevado a menos 2R sobre a 0. E aí, aqui a gente vai ter 1 sobre R ao quadrado vezes R ao quadrado dr, tá? E aí, esses carinhas vão se cancelar, beleza? Esses carinhas se cancelam. E aí, a gente vai ter aqui que o resultado dessa continha dá pra gente 2 sobre A0 ao quadrado, tá bom? Então, quando a gente tem esse termo 1 sobre R ao quadrado, no sanduíche, a gente vai obter aqui 2 sobre A0 ao quadrado. Para realizar algumas contas, principalmente na aula de segunda-feira, que vão ter outros termos aparecendo, em vez de ter 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, vão ter termos também que vão ser R, R ao quadrado, R ao cubo também pode aparecer, tá? E para a gente resolver esses carinhas, a gente tem uma fórmula aqui, e não só para o N igual a 1, né? O Zetilli, ele também faz essa parte aqui embaixo. Ele destrincha bem o átomo de hidrogênio, e essa partezinha aqui, ele fala aqui de probabilidades e médias, ele faz a abertura dessa continha aqui pra gente. Então, ele vem aqui e faz essa conta pra gente, tá? Aqui ele mostra pra gente que a dependência aqui do nosso harmônico esférico vai ser só 1, tá bom? Bem aqui, né? A dependência do nosso harmônico esférico vai ser 1, tá? Legal? Então, aqui ele mostra esses carinhas pra gente, beleza? Então, aqui a gente sabe quando a gente tiver o sanduíche com um Rzinho, quando a gente tiver o sanduíche com um Rzinho quadrado, quando a gente tiver o Rzinho R é menos 1, R é menos 2, para um N geral, tá bom? Aí, se vocês colocarem aqui, por exemplo, N igual a 1, vocês vão ver que realmente dá 1 sobre A0, e aqui para N igual a 1, L igual a 0, né? Portanto, então a gente vai ter 2 sobre A0 ao quadrado, beleza? Então, aqui no Zetilli tem bem descritinho essa parte aqui pra gente, tá? Aí depois ele dá uma fórmula aqui pra gente calcular R's qualqueres, né? Então, essa formulazinha aqui de baixo é pra gente calcular, sei lá, o R ao cubo ou R à quarta, sei lá. Beleza? Tá lá na página 363 do Zetilli, beleza? Legal. Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Agora que a gente já viu quem são esses termos, a gente consegue achar quem é realmente o nosso sanduíche, né? O nosso sanduíche. Então, aquele sanduichão aqui, essa parte aqui, a gente vai substituir agora pelas constantes que a gente obteve quando a gente aplicou o operador nesse nosso sanduíche. Legal. Então, o que a gente vai obter agora? A gente vai ter menos 4m quadrado sobre 8m ao cubo c ao quadrado. Tá? Aí aqui, a gente vai ter o E1 ao quadrado, que é o termo devido ao hamiltoniano ao quadrado, né? Aí depois a gente vai ter aqui mais 2E1 e ao quadrado sobre A0, beleza? Mais 2 e a quarta sobre A0 ao quadrado. Beleza? Esse 2 aqui sobre A0 ao quadrado tá fácil de a gente ver que vem daqui, né? Tá bom? Beleza, então agora a gente já tem aqui todas as nossas constantes. Vamos começar a simplificar aí. Agora vem uma partezinha meio chata, tá? Essa partezinha de estrutura fina tem que abrir todas essas constantes, né? Que a gente sempre aglutina para ficar mais simples de visualizar. Aí ele abre, e aí ele corta umas coisas, e daí depois fecha de novo. Nossa, é uma treta. Então tem que fazer com calma essa parte de abrir as constantes,
para não perder nenhum sinal e depois não dá para fechar numa fórmula bonitinha, tá? Então, eu acho que o mais difícil aqui é manter a calma e paciência para abrir todos esses termos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vamos cortar esse 4 com esse 8. Vai ficar aqui, então, menos 1 sobre 2. Aqui, o m quadrado com m ao cubo. Então, vamos ter 1 sobre m, 1 sobre c ao quadrado. Beleza. Aí, o E1, tá? A gente vai ver quem que é esse E1 aí, tá? Eu vou fazer aqui no rascunho para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente viu lá no começo da aula que o EN, então, o EN, tá? Ele vai ser dado pela fórmula menos E ao quadrado sobre 2A0 N ao quadrado. Beleza? Aí, quando o N igual a 1, então, o E1, ele vai ser quem? Ele vai ser menos E ao quadrado sobre 2A0. Beleza, esse é o nosso E1, tá bom? Quando o professor fizer com você segunda-feira o E2, aí o N vai ser 2, aí vai por diante, aí vai ampliando essa divisão aí. Beleza. Então, vamos copiar aqui quem que é o nosso E1, tá? O nosso E1 ao quadrado, ele vai ser E a quarta sobre 4A0 ao quadrado. Beleza? Aí a gente vai ter aqui 2 vezes o E1. Eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil. 2 vezes o E1, que é menos E ao quadrado sobre 2A0. E ao quadrado a 0, beleza? Esse E ao quadrado a 0 é desse termo aqui, mais 2E a quarta a 0 ao quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Quem que vai ser esse carinha aqui? Menos 1 sobre 2, 1 sobre m, 1 sobre c ao quadrado. Aí, aqui desse parênteses, vamos simplificar esses carinhas aqui. Multiplicando, a gente consegue ver que então a gente tem a mesma base aqui para esses termos. Então, a gente vai obter no final disso um e a quarta, beleza? Sobre a0 ao quadrado, vezes 5 quartos, beleza? Esse 5 quartos vai aparecer aqui desse 1 quarto sobre 4 quartos, mais 8 quartos aqui, beleza? Então, como aqui a gente tem um sinal de menos, a gente vai ter 4 menos 8 mais 1, dá 5 quartos, beleza? Então, aqui a gente tem esse 5 quartos. Legal. Agora, tem mais uma coisinha que a gente pode abrir aí, que é o raio de Bohr, tá? O raio de Bohr, a gente viu lá na nossa revisãozinha também do átomo de hidrogênio, que ele, qual que termo que ele é? Ele é H cortado ao quadrado sobre M E ao quadrado. Beleza. Então, vamos colocar esse raio de Bohr aqui nesse lugarzinho aqui. Então, aqui, quando a gente abrir o raio de Bohr, a gente vai ter menos 1 sobre 2 m c ao quadrado, tá? Aí a gente vai ter aqui m ao quadrado, aqui em cima, e a quarta sobre h cortado quadrado. E aqui eu vou colocar, já para facilitar a nossa vida, h vezes h cortado ao quadrado. É para ser um h cortado à quarta, tá? Porque aqui é um A0 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter esse termo. E aí, a gente vai ter, depois disso, a nossa constante. 5 sobre 4. Beleza. Agora, a gente vai introduzir uma nova constante aqui, tá? Opa, faltou um termo, né? Faltou um E a quarta aqui. Faltou um E a quarta, que é esse E a quarta aqui, tá? Então, vem um E a quarta do A0 ao quadrado e um E a quarta que já estava na conta. Beleza. Agora, a gente vai cortar uma das massas aqui, né? Cortar essas massas, tá? E também vai introduzir uma constante, que é a constante de estrutura fina,
tá? Ela sempre vai aparecer aí para simplificar um pouco essas contas. A gente vai pegar aqui esse carinha aqui, então, e a quarta sobre c ao quadrado h cortado ao quadrado é a constante de estrutura fina. Então, esse carinha é o alfa ao quadrado. Beleza? Esse carinha é o alfa ao quadrado. Maravilha. Então, o que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar, então aqui é igual, né? A menos alfa ao quadrado, aqui, tá? Vezes 1 sobre 2 m, esse m aqui que sobrou, e ao quadrado, e ao quadrado, eu já estou desmembrando esse e a quarta aqui, que vai facilitar a nossa vida, tá? Então, e ao quadrado vezes e ao quadrado, sobre h cortado ao quadrado. Beleza? E aí, vai mais uma sacanagem aqui, né? Que é o quê? Esse cara aqui, ó, esse m e quadrado, h cortado ao quadrado, esse cara aqui é 1 sobre a zero. Beleza? Opa, aqui faltou 5 quartos, né? 5 quartos. Beleza, é 1 sobre a zero. E aí, então, o que a gente vai ter? Como esse cara é 1 sobre a zero, a gente vai ter agora menos alfa ao quadrado, 1 sobre 2, e ao quadrado sobre a zero. Tá bom? Aqui a constante 5 sobre 4. Beleza. Agora, esse cara aqui, mais um truque aí, né? Esse carinha aqui, ele é quem? Ele é o E1, tá? É o E1. Então, aqui a gente vai ter, depois de todas essas simplificações, menos alfa ao quadrado, E1, 5 quartos. Beleza? Tá? Legal. Então, essa é a correção em energia do acoplamento spin-órbita. Beleza? O que eu quero lembrar para vocês é que esse alfa aqui, ele é a constante, ele é proporcional aqui, ó. Caramba. Alfa proporcional fica difícil, né? Então, vou colocar aqui aproximadamente. Então, esse alfa, ele é aproximadamente 1 sobre 137, tá? Ele é dessa ordem aqui. Esse alfa é aproximadamente 1 sobre 137, tá bom? Legal. Então, aqui a gente vai ter uma pequena correção na energia. Vocês podem ver que essa correção vai ser bem pequena mesmo, né? Vai ser lá na casa de 1 a 10 mil, né? Então, vai ser bem baixinha essa correção. Mas já é o suficiente para a gente, num espectro, né, de energias contínuas, a gente ver essas linhas de energia aí mudando, tá bom? Legal. Então, a gente viu quem é esse alfa, e essa aqui é a correção. Então, vamos colocar aqui a correção é menos 5 quartos alfa ao quadrado. Isso aqui é só constante, né? E1. Beleza? Legal. Agora, a gente calculou quem é essa correção aí no acoplamento spin-órbita. A única coisa que vai faltar para a gente fazer agora é a correção do termo de Darwin. Beleza? Então, a gente vai ter que pegar agora a correção do termo de Darwin. Tá bom? Deixa eu só acender a luz aqui para ficar melhor. Vamos lá, correção do termo de Darwin aqui rapidinho agora. Agora que a gente já viu todas essas correções aí, todas essas energias, sem ficar abrindo e fechando depois, simplificando, né? Então, o termo de Darwin, quando a gente fizer o sanduíche, né? Bom, primeiro vamos comentar um pouquinho sobre ele, né? A correção do termo de Darwin. Eu vou copiar ele aqui de novo. Ele é o h cortado quadrado sobre 8m quadrado, c quadrado, laplaciano, de V de R. Beleza? Muito bem. Esse carinha, quando a gente aplicar o potencial coulombiano nele, quando esse V de R aqui for E ao quadrado sobre R, né? Menos E ao quadrado sobre R,
quando esse carinha for esse cara, a gente sabe que o laplaciano desse carinha aqui, de menos e quadrado sobre r, ele vai dar aqui pra gente menos e ao quadrado, tá? Então, esse e ao quadrado, ele sai daqui, tá? Então, vai dar pra gente... Desculpa. Aqui vai sair esse menos e esse e quadrado. E esse termo aqui, que vai sobrar, o laplaciano aqui, do 1 sobre r, esse termo, laplaciano, vai dar pra gente menos 4π delta de Dirac. Beleza? Então, esse termo aqui, a gente sabe que ele vai dar isso aqui, tá? O professor até fez em aula, né? A integral envolvendo esse carinho. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ficar com mais e ao quadrado, 4π delta de R. Beleza? Tranquilinho, galera? Legal. Agora, reescrevendo, então, o termo da correção de Darwin, a gente vai obter isso aqui. Cadê? Deixa eu pegar minhas notas. Legal. A gente vai obter, então, que o WD vai ser π e ao quadrado, h cortado quadrado, sobre 2m ao quadrado, c ao quadrado. Legal. Aí a gente tem que fazer o sanduichão, né? Tem que fazer o sanduichão lá novamente. Deixa eu pegar uma folha. Vamos. Vamos fazer o sanduichão. Então, aqui a gente vai ter 1, 0, 0, 0, o WD, e aqui o 1, 0, 0, tá? E isso aqui vai ser quem? Vai ser a integral de D3R do módulo de psi 1, 0, 0 de R vetor ao quadrado. Beleza? Aqui, WD. Tá bom? Então, o sanduíche vai ser igual a essa integral. Beleza. Aí, então, vamos tirar todas as constantes para fora dessa integral. Vai ficar o quê? Então, isso aqui vai ser π e ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m quadrado, c ao quadrado, a integral de D3R, tá? Aqui, psi 1, 0, 0, de R ao quadrado, delta de R. Beleza? Delta de Dirac em R. Legal. Quando a gente resolve isso aí, o que vai acontecer? Quando a gente aplica a delta, vai ser simplesmente a nossa função calculada em zero, né? Então, essa nossa psi aqui vai ter que ser calculada em zero. Simplesmente isso. Então, a gente vai obter que essa integral, na verdade, é π e ao quadrado h cortado quadrado sobre 2m quadrado c quadrado vezes essa nossa função psi 1, 0, 0 em r igual a zero. Beleza? Esse módulo ao quadrado em r igual a zero. Legal. Aí, esse termo aqui, o que ele vai ser, né? Esse carinha todo, ele vai ser AR10 em R igual a zero, tá? Vezes aqui o nosso... vou colocar aqui módulo quadrado, e aqui também o nosso termo angular, 0, 0. Beleza? Então, aqui de θ φ ao quadrado. A gente vai ver, na tabelinha lá de harmônicos esféricos, que o harmônico esférico, aqui, de 0, 0, o harmônico esférico 0, 0, ele vai ser
igual a 1/4 de π. Beleza? E aqui a gente pode substituir o zero naquela expressão que a gente tinha visto no começo da nossa aula, né? Que o R de 1, 0 é esse carinha aqui. Quando a gente substitui esse R por 0, essa exponencial ela vai embora, né? Ela vira 1 e aí a gente tem esse termo aqui. Esse termo ao quadrado é o que a gente está querendo, né? É o módulo ao quadrado. Então, esse termo aqui, ele vai dar para a gente 4 sobre A0 ao cubo. Beleza? Então, a correção do termo de Darwin, então eu vou colocar aqui, ó, a energia de WD, então, que é a correção devido ao termo de Darwin, vai ser dado por, aqui, π e h cortado quadrado, 2m quadrado, c quadrado, vezes 4a0 cubo, 1 sobre 4π. Aí a gente pode cortar esse π com esse 4 com esse 4, eles vão embora. E aí a gente tem que abrir algumas partes aqui, né? Tá? Quando a gente abre esses carinhas, a gente vai obter isso aqui. Vamos deixar isso um igual aqui, e eu vou colocar esse e ao quadrado sobre 2a0, eu vou tirar um dos a0s daqui e passar para cá, beleza? E vou descer esse e ao quadrado sobre 2a0. Beleza, aqui vocês já conseguem ver que vai dar a energia, né? Vezes, aí agora a gente vai ter um outro termo, que vai ser o a, esse a0 aqui, ele virou a ao quadrado. Esse 1 sobre a0 ao quadrado, ele na verdade vai ser m ao quadrado e a quarta sobre h cortada a quarta. Beleza? Esse carinha aqui, lembrando, ele é 1 sobre a0 ao quadrado. Tá? Vezes quem? Vezes os termos que sobraram aqui, né? h cortado quadrado sobre m ao quadrado, c ao quadrado, tá? E aí a gente vai ter m ao quadrado cortando aqui, e a gente vai ter h quadrado cortando h cortado a quarta. Então fica aqui h cortado ao quadrado. Beleza. Então a gente vai ter no final aqui, no final de tudo, a gente vai ter que esse termo, ele vai ser igual aqui a e ao quadrado sobre 2a0 vezes e a quarta sobre h cortado quadrado, c ao quadrado, tá? Isso aqui é o módulo de E1, tá? Alfa ao quadrado. Então, essa aqui é a constante de estrutura fina, tá? E aí agora a gente tem, então, a correção do nosso termo de Darwin aí, tá bom? A nossa correção de energia do termo de Darwin. Beleza, então agora, galera, a gente já sabe quem vai ser a energia 1 aqui em estrutura fina, tá? Com os termos de estrutura fina para o nosso átomo de hidrogênio. Quem que vai ser? Vai ser a própria energia E1, né, do nosso átomo, porque a gente sempre vai aplicar o psi, ele sempre vai estar aplicado no hamiltoniano. Então, sempre vai ter o E1 aí para gente, né? Então, vai ser... lembrando que os termos, né, eles são só correções, tá? Então, são correções pequenininhas. Então, aqui a gente vai ter o E1 menos os 5 quartos de alfa ao quadrado E1 mais o E1 alfa ao quadrado, que é o termo de Darwin. Aqui o termo de correção de massa e aqui o termo de Darwin. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar E1 menos 1 quarto
de alfa ao quadrado E1. Então, esse carinha é E1, 1 menos alfa ao quadrado sobre 4. Beleza? Então, essa é a correçãozinha aqui que a gente está querendo. Lembrando que esse alfa aqui, mais uma vez, a alfa está na ordem de 1 sobre 137. Então, essa correção ela é bem pequena, tá bom? É bem pequena, mas já separa a nossa energia. E aí também é interessante a gente montar um diagrama, né? Então, antes, se a gente colocar aqui, ó, uma coluna de energia, tá? De energia. Antes a gente tinha o E1, beleza? Antes a gente tinha o E1. Aí, com a perturbação, o que aconteceu? Esse nível aqui, ó, caiu um pouco, beleza? Caiu para esse nível aqui. Caiu para o nível E1, 1 menos alfa ao quadrado sobre 4. Beleza? Então, o nível de energia aqui caiu. Tranquilão? Beleza? Galera, era isso. A gente tinha que desenvolver esses termos pro N igual a 1. Na aula, se eu não me engano, o professor ele falou para mim que vai fazer o N igual a 2 com vocês. Beleza? Aí, semana que vem, eu estou planejando, pode ser que a gente faça para um N qualquer, porque essas formulazinhas, elas servem... tem uma fórmula fechada para os N's qualqueres, tá? A gente, em vez de jogar a energia E1, E2, E3, a gente vai jogar EN e ir calculando para ver aonde a gente chega, tá? Então, tem uma formulazinha fechada para esses carinhas, a gente pode fazer. Ou a gente pode fazer também um exercício de estrutura hiperfina, tá bom? Então, a gente também pode fazer correções hiperfinas do átomo de hidrogênio aí, para algum N qualquer ou para algum N específico que a gente queira. Tá? Então, a gente vê aí o que a gente vai fazer semana que vem. Tranquilo? Valeu, moçada. Deixa eu parar aqui a gravação. Interromper a gravação. Vamos ver. Daniel, tamo junto. Valeu.